Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida, Luz da Eternidade e eu espero muito que vocês gostem. O assunto de hoje eu já tinha deixado um spoiler lá no Instagram sobre o tema, que é o processo de Deus em nós. Eu estou lendo novamente um livro que se chama Enraizado, do Benin Libscher, não sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas eu vou deixar de indicação na descrição desse episódio, então dá uma conferidinha lá. É um livro que vale muito a pena a leitura. E esse é um livro que ele fala muito sobre criarmos raízes em Deus e sobre o processo dele na nossa vida. E o autor começa falando sobre a necessidade de criarmos raízes em Deus, que nós precisamos aprofundar nossas raízes nele, para que possamos dar frutos que duram. E o que significa dar frutos? Dar frutos é você fazer a diferença no meio em que você vive. É quando uma pessoa olha para nós e consegue ver Deus em nós, na nossa maneira de ser, de falar, de se portar, nas nossas decisões, nos nossos posicionamentos. E uma ótima maneira de ilustrar o que é dar frutos, espiritualmente falando, está lá em João 15, no versículo 5, que diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essa ilustração que a Bíblia nos traz retrata exatamente quem nós somos. Nós somos como os galhos de uma árvore. Se você vir um galho caído no chão e levar para sua casa, não espere que ele dê algum fruto, muito pelo contrário. Ele vai se secar ao invés de ser produtivo. Se você quiser comer algum fruto daquela árvore, você precisa ir até os galhos que estão ligados à árvore. E é a árvore que leva os nutrientes necessários para os galhos. E Cristo é como a árvore. Somente Ele é capaz de nos dar vida, de fornecer todos os nutrientes que nós precisamos. E embora seja a árvore que faça todo o papel de alimentar os galhos, são os galhos que mostram a beleza dos frutos. São os galhos que mostram que tipo de árvore é aquela. Então, um pé de maçã não pode dar uma uva, por exemplo. Então, se nós declaramos que Deus é o nosso Senhor, os nossos frutos devem refletir a imagem dele. Eu já postei uma vez no Instagram, mas não me lembro se cheguei a mencionar em algum dos episódios. Mas eu falei exatamente sobre isso, de que tipo de Jesus nós estamos passando para as pessoas com as nossas atitudes. Porque se declarar cristão é muito fácil, né? Mas tomar a decisão de desejar tê-lo de fato como Senhor da sua vida, aí já é uma outra história. Então, por exemplo, eu falo que eu sou cristã, mas eu só sei falar mal das pessoas, eu só sei criticar o trabalho do outro, eu não faço questão de ajudar ninguém. E nós temos uma responsabilidade enorme quando falamos que servimos a Deus, porque as pessoas que não conhecem a Deus, elas não leem a Bíblia, porque não faz parte da vida delas. Então, qual é o Deus que elas conhecem? Elas conhecem aquele Deus que eu apresento com o meu jeito de ser, com as minhas ações no meu serviço, por exemplo, dentro de casa ou em qualquer outro lugar. Se eu me declaro cristã e só sei mentir, por exemplo, eu passo para a pessoa que não conhece a Cristo a imagem de um Deus que não ensina que mentir é errado. Eu não passo a imagem de um Deus correto e justo. E isso é muito sério. E aqui não estou falando que nós não podemos errar, porque de fato nós vamos errar. Faz parte da nossa natureza. Mas a diferença é como a gente resolve o nosso erro. Eu peço perdão para alguém que eu machuquei, ou eu simplesmente ignoro e penso, até que aquela pessoa estava merecendo mesmo? Não é assim, né? Nós assumimos o erro e tentamos ser melhores. E como nós podemos ser mais parecidos com Cristo, então? Aprofundando as nossas raízes nele, permanecendo nele em constante oração e estudo da palavra. Para que a gente possa dar muitos frutos, nós precisamos antes fortalecer as nossas bases. Com certeza, Deus tem grandes coisas para nós, para realizar através de nós, mas para que a gente possa executar fielmente aquilo que Deus deseja colocar em nossas vidas, para que a gente possa ter sabedoria e entendimento suficiente
para saber administrar aquilo que Deus tem para nós, é necessário que antes os nossos alicerces estejam firmes nele. E os nossos alicerces são formados ao longo de uma caminhada constante com Deus, através do processo dele em nós. E por se tratar de um processo, significa que precisamos passar por fases. Significa que não é da noite para o dia, mas que leva tempo. Tudo que é bom e duradouro leva tempo para ser construído. Todos nós temos planos para a nossa vida futura, temos sonhos que desejamos realizar. E trazendo mais para a nossa vida como cristãos, trazendo mais para nós como igreja, muitas vezes também desejamos realizar grandes coisas com Deus. Desejamos ser um bom conhecedor das Escrituras, desejamos ser pregadores da Palavra de Deus, ou então fazer missões pelo mundo afora, tocar corações através da música, usar a nossa profissão para abençoar pessoas. E esses são desejos genuínos, mas para tudo isso exige um tempo de preparo, exige intimidade com Deus para reconhecer o seu agir e ouvir a sua voz. Davi foi ungido pelo profeta Samuel quando era ainda bem novo para ser o futuro rei de Israel. E quantos anos ele tinha quando realmente se tornou rei? Ele tinha 30 anos. Então, do tempo em que ele foi ungido, passaram-se anos até de fato aquela promessa se cumprir. Mas todo esse tempo foi necessário para preparar Davi para aquilo que o Senhor o chamou. E a vida de Davi gerou inúmeros frutos. A vida dele impactou e continua impactando gerações até hoje. Davi é conhecido por ter sido um homem segundo o coração de Deus. Tudo isso porque Davi aceitou o tempo de Deus para ele. Ele abraçou o seu processo e cresceu em sabedoria, entendimento e intimidade com Deus. Então, você quer ser missionário, por exemplo? Amém! Então, abrace o processo que você está vivendo, porque é através desse processo que Deus vai te preparar para cumprir o seu propósito. A gente quer sempre estar onde o outro está, Fazer o que o outro está fazendo, querendo o processo de outra pessoa. E aí você não realiza o seu processo. Muitas vezes desejamos pular fases, avançar o nível. Muitas vezes nem sabemos exatamente aonde Deus irá nos levar, mas nós precisamos confiar em sua sabedoria. Precisamos confiar que tudo aquilo que estamos passando hoje será para gerar inúmeros frutos. Hoje nós podemos não entender o processo de Deus, porque Deus nem sempre trabalha em linha reta. Ele tem o seu próprio jeito de agir. Mas lá na frente, com certeza, tudo fará sentido. E só é possível nós abraçarmos o processo quando confiamos em Deus, quando confiamos que tudo aquilo que Ele faz é bom. Eu só consigo parar de olhar para os lados e focar no meu próprio processo quando confio que esse tempo que estou vivendo é o necessário para me desenvolver. Quando confio que Deus sabe o que é melhor para mim. E nesse livro, Enraizado, tem 2 frases que me impactaram mais até agora. E uma delas é: porque Davi confiou em Deus, Deus pôde confiar uma nação a Davi. O fator confiança é essencial e não tem como confiarmos em alguém que não conhecemos. Nós não costumamos confiar em estranhos, por exemplo. Se eu não conheço intimamente a Deus, eu vou ter dificuldade de confiar nele. Então, em todas as fases do meu processo, eu vou estar me preocupando, murmurando, reclamando, porque ninguém gosta do processo. A gente já quer o resultado final. Mas Deus, ele começa a agir exatamente onde estamos, como estamos e o que temos em nossas mãos. Eu não preciso me desesperar porque eu não estou fazendo missões lá onde eu gostaria. Eu posso começar aqui mesmo na minha cidade, na minha família, no meu emprego. Eu não preciso desembolsar uma quantia enorme de dinheiro em equipamentos de gravação se eu posso começar com o microfone do meu próprio celular ou um simples de lapela. Ao longo do processo, a gente vai evoluindo e melhorando. Começa pequeno mesmo. Deus começa a trabalhar através de nós exatamente onde estamos agora e depois Ele nos leva aonde Ele deseja. Então, a segunda frase do livro que mais tem falado comigo é: faça o que está à sua frente e faça o bem. O que está disponível para nós nesse momento é o que nós precisamos fazer. Faça bem o que Deus colocou nas suas mãos nesse momento. Se você está no seu serviço,
faça o bem, com zelo, com respeito. Se você está cuidando da casa, faça o bem, cuide bem. Se você se dispôs a ajudar alguém, faça o bem, faça com ânimo. Se você tem alguma tarefa para desempenhar na igreja, por exemplo, faça o bem. Faça bem o que Deus já te entregou. Nós precisamos aprender a ser fiéis desde o princípio, desde o pouco para nós, para podermos ser fiéis no muito, no que Deus irá colocar na nossa vida lá na frente. O nosso sistema de raízes em Deus é como o crescer da planta. Primeiro é preparada a terra, depois é plantada a semente e ela precisa ser regada constantemente. E aos poucos ela vai crescendo, se desenvolvendo até emergir da terra. Depois disso, ela ainda precisa crescer muito mais para quando for uma árvore, quando ela estiver firme, ela possa sustentar todos os frutos que ela vai dar. E assim funciona o nosso crescimento. Nós precisamos primeiro ser desenvolvidos por dentro, para depois darmos frutos do lado de fora. Precisamos primeiro preparar a terra, ou seja, preparar o nosso coração, moldar o nosso coração e a nossa mente, deixar a palavra de Deus regar o nosso coração. Se queremos pular etapas do processo, significa que as nossas raízes ainda não foram plenamente trabalhadas. Então nós precisamos voltar e pedir que Deus nos aprofunde mais nele antes de conseguirmos dar frutos. O escritor do livro, no final do capítulo 2, ele fala sobre amarmos a caverna, que significa que precisamos aprender a amar quando estamos escondidos em Deus, quando ninguém está vendo o que Deus está trabalhando em nós no secreto. Nós precisamos amar esse momento a sós com Deus, esse trabalhar oculto dele em nós. Nós, como seres humanos, muitas vezes gostamos de fazer só o que é visível aos olhos dos outros, para que os outros possam ver os nossos frutos, nosso trabalho em Deus. E eu não estou falando que é ruim querer que as pessoas vejam o agir de Deus em nós, mas muitas vezes não queremos, na verdade, que o nome de Deus seja visto e engrandecido nisso. Nós queremos, muitas vezes, mostrar o nosso nome, os nossos dons. E aí sim é perigoso. Quando aprendemos a amar a caverna, o estar escondido em Deus, significa que aprendemos que não é sobre nós, mas sobre Deus, que é Ele e a Sua palavra que importa. Que no tempo certo Ele fará os nossos frutos aparecerem, mas não para mostrar quem é a Angélica ou o que ela pensa que sabe fazer. Não, é para mostrar qual é a árvore que a Angélica está plantada, quem é que comanda a vida dela, de onde ela tira todos os seus nutrientes, quem é a árvore que faz esse galho, que somos nós, dar tantos frutos. Pode ser que o pensamento de algumas pessoas seja, poxa, mas não tem nenhum crédito nisso, ninguém pode me elogiar então. E eu vou dar um exemplo de um instrumentista. Se você toca violino, por exemplo, eu com certeza vou achar lindíssimo e posso até te elogiar e falar, nossa, você toca muito bem, parabéns e tal. Mas se você entende que Deus te chamou para tocar violino e você é usado para fazer a obra de Deus, como você recebe no seu coração esse elogio que eu fiz? Agora, se eu falar, poxa, como Deus falou comigo através dessa música que você tocou, nossa, como Deus é bom, Deus é tremendo. O que mais aquece o seu coração? Qual elogio mais aquece o seu coração? Quando a pessoa elogia você tocando ou quando ela fala que vê Deus através do que você tocou? É aí que está a diferença. Quando nós nos aprofundamos em intimidade com Deus, nós vamos entendendo que o prazeroso é que as pessoas vejam a Deus e não nós mesmos. É aí que nós damos glória a Deus por Ele estar tocando tantas vidas através de nós, mas nós como instrumentos de Deus, porque na verdade é Ele quem faz tudo e somente Ele. É Ele que faz toda a obra. E algumas coisas nós só entendemos de fato no nosso coração conforme nós vamos crescendo em Deus, em intimidade com Deus. Conforme vamos conhecendo a Deus mais intimamente, crescendo em entendimento e maturidade espiritual. Em 1 Samuel 16:23, diz que quando Davi tocava a harpa, o espírito maligno saía de Saul.
Não porque Davi tinha nas cordas da harpa o poder de expulsar o espírito, mas porque Davi era tão íntimo de Deus, tão próximo, que quando Davi tocava, só era possível ver o agir de Deus na vida de Davi. O espírito mau reconhecia, enquanto Davi tocava, quem era o Senhor de Davi. E o espírito não podia resistir àquela música, não podia resistir ao poder de Deus. Precisamos aprender a amar a caverna, amar o agir de Deus primeiro dentro de nós, nos preparando e moldando conforme a vontade dele. Precisamos confiar no processo de Deus para as nossas vidas, crendo que ele nos levará aonde deseja, no tempo dele e na maneira dele. Então, você quer dar frutos? Escolha antes desenvolver suas raízes em Deus. Escolha abraçar o processo. Escolha confiar que o tempo e o agir de Deus são perfeitos e os frutos vêm no tempo certo. Que a nossa oração seja para que Deus nos ensine a aquietar o nosso coração, para abraçarmos o nosso processo e entendermos que ele é necessário e que Deus sabe quais fases são necessárias para nós, para nos fortalecer, para formar o nosso alicerce. Nós precisamos aprender a amar e estar escondidos em Deus enquanto ele desenvolve todo o nosso sistema de raízes nele. E essa foi a mensagem de hoje, pessoal. Me conta aí o que você achou, me manda uma mensagem no Instagram, deixa aí um comentário, que eu vou ficar com certeza muito feliz em saber o que Deus tem falado com você, o que você gostou. Que Deus continue falando muito mais com vocês. Fiquem com Deus e um abraço!